Paz seja com todas. Eu sou a pastora Daniele Fernandes, sou casada com o pastor Júlio Fernandes. Tenho um filho lindo e abençoado de 5 anos, que é o Julinho. Nós somos pastores auxiliares na Igreja do Evangelho Quadrangular em Tangará, aqui em Resende, que é a igreja sede. A nossa pastora presidente é a pastora Adriana Santos e o nosso superintendente é o bispo William Santos. E eu estou aqui para resumir um pouco do nosso trabalho com o Ministério Infantil, que também ele se estende para fora da igreja, se estende para a sala de aula, porque eu também sou professora de alfabetização. Nós fazemos hoje um trabalho voluntário nas escolas e um pouquinho daquilo que a gente tem vivido e aprendido no decorrer desses anos todos com relação às nossas crianças. Mas antes de começar, e eu queria ser bem breve porque eu já fiz vários vídeos e não consegui mandar. Então eu resolvi fazer um bem chutinho, bem explicativo, para ver se eu consigo passar para vocês a nossa vivência, um pouquinho da nossa experiência com o Ministério Infantil. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos nessa hora, porque realmente Tu estás aqui. E nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo no nosso meio. E declaramos que o Senhor é o Rei e também é o Senhor dos exércitos que está aqui no nosso meio. Sendo assim, Senhor, te entregamos tudo o que irá acontecer nesse treinamento, o que já aconteceu, o que vai acontecer. E concordamos, Senhor, que nós somos as ovelhas do seu pasto. E o Senhor é o nosso Senhor. E o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Nós te adoramos na sua bondade, na beleza da tua santidade, porque verdadeiramente o Senhor tem ido na nossa frente e feito a diferença. E nessa hora queremos pedir a tua unção para ouvir, a tua unção para falar e a tua unção para sermos transformados por ti. Que o Senhor faça em nós pessoas que amem as crianças e que realmente possamos fazer, Senhor, das crianças nossa prioridade. Porque essa geração é uma geração que se levanta para fazer a diferença no nosso meio e nesse tempo. Então é assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu fiz um roteirinho e tem alguns tópicos que eu gostaria de falar e nós vamos tratar e abordar alguns assuntos, principalmente em Mateus 19:3. Mateus 19:13 diz assim: Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Então, é sobre isso, né? Falar para as crianças. E a gente tem limitado muito o evangelho para as crianças, não é verdade? Eu sei que os tempos são outros, nós mudamos muito a nossa postura com relação a isso, mas durante longos anos nós tratamos as crianças como se fossem nada dentro da casa do Senhor. As crianças então chegam, sentam no banco da frente, a gente vai lá, se chega um visitante ou se chegam mais pessoas, a gente retira as crianças da onde elas estão sentadas e deixa as crianças para outros lugares. A gente, ao longo de um grande tempo, a gente não deu a devida importância para esse ministério.
E hoje, graças a Deus, nós estamos resgatando isso, nós estamos abrindo os nossos olhos e nos voltando para isso. E essa palavra ela é muito impactante, porque ela diz assim: deixem as crianças virem a mim, ou seja, deixem as crianças me conhecerem, deixem as crianças me sentirem, deixem as crianças me tocarem, deixem as crianças serem tocadas por mim, deixem as crianças serem alcançadas por mim, deixem as crianças serem transformadas, deixem as crianças aceitarem a Jesus, deixem as crianças serem libertas, deixem as crianças serem curadas, deixem as crianças serem transformadas, a salvação para as crianças. E tudo começa aí, nesse meio. Gerações são alcançadas através de crianças, tudo muda através das crianças. E tem um plano estratégico de Satanás para destruir gerações. E começa através das crianças. É através das crianças que gerações são destruídas. Então, esse plano de Satanás não começou agora, nessa geração ou nessa época ou nesse século. Isso já vem de muito tempo atrás, não é verdade? E eu não quero entrar muito profundo nisso, porque eu quero que o vídeo chegue até vocês. Então eu vou tentar ser breve e sucinta e que haja entendimento. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a questão das crianças. As crianças podem, é sobre o livro que a gente viu, né? Eu acho que aqui é crianças precisam de libertação, criança precisa de libertação, e esse assunto é tão complexo que uns acreditam que sim, outros acreditam que não, e nesse meio todo a gente fica sem saber o que fazer, sem saber como agir. Quando a gente recebe as crianças, como que algumas pessoas percebem algumas atitudes de algumas crianças, outras pessoas não conseguem enxergar se aquela criança está com um espírito ruim, se aquela criança tem algum problema no seu emocional, se aquela criança está desenvolvendo alguma coisa que precisa de libertação, a gente não consegue detectar isso. Então, nós estamos vivendo hoje uma guerra. Eu fiz algumas anotações e essa guerra é contra as crianças. Então, a gente tem que começar a lutar agora. E as crianças, elas não conseguem lutar sozinhas. Então, nós pais, nós líderes do Ministério Infantil, professores, nós que estamos lidando com as crianças a todo tempo, nós temos que ter essa visão aguçada, nós temos que começar a pedir discernimento do Espírito Santo, nós temos que começar a pedir visão para o Senhor, nós temos que começar a pedir sabedoria para Deus, nós temos que começar a levantar intercessores por essas crianças, para que a gente possa assim quebrar todo o jugo pesado que está sendo lançado sobre elas. Então, tem alguns problemas e o livro retrata bem disso, que é um livro bem introdutório, né? Ele vai trabalhar bem no âmbito, ele é bem interessante, mas ele trabalha bem no âmbito introdutório, ele vai introduzindo alguns pontos que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa despertar para isso. Ele é bem isso, ele é bem relevante, ele vem despertar em nós um outro olhar para a relação da libertação e cura interior com as crianças. Então eu comecei a anotar aqui, e dentro da nossa experiência, existem alguns problemas que as crianças enfrentam nessa sociedade moderna de hoje. Então existem alguns problemas, e são muitos, e o primeiro é a exposição total da mídia, que é a televisão e internet. E a gente peca muito nisso. Mesmo que a gente reduza o horário, mesmo que a gente reduza o tempo de tela, mas mesmo assim, existem crianças que estão muito, muito ligadas e expostas a muitas informações que não são apropriadas para a idade delas. E vocês já sabem disso, né? Então, através disso, elas são manipuladas por todo tipo de informação. Porque a criança é um campo fértil, ela é uma esponjinha.
Então ela vai sugando tudo, de bom e de ruim. Ela não consegue filtrar o que é certo, o que é errado. Então ela vai só absorvendo, 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 absorvendo. Então ela absorve tudo. Então isso não é legal. Isso não é legal. Então começa aí, a porta de entrada já é aí. Segunda porta de entrada, segundo problema que a gente enfrenta nessa sociedade moderna com as crianças, que é as possibilidades, que essas crianças crescem sem possibilidades para o futuro. Elas ficam tão vidradas que elas não conseguem desenvolver um futuro. Porque muita exposição a essas informações da televisão, que muitas das vezes são destrutivas, elas vêm para desmoronar tudo aquilo que você tentou construir dentro da sua casa com o seu filho. E isso muitas vezes a gente faz porque a gente tá no corre da vida, não é verdade? A mulher sempre tem uma jornada de trabalho muito exaustiva. O pai às vezes está também ausente por conta do trabalho. E aí a gente pega a babá eletrônica e deixa lá na mão da criança. E uns ainda fecham, mas mesmo assim tem como burlar. A criança hoje é muito esperta, gente, você não tem noção. Elas fazem coisas que a gente nem imagina, principalmente com relação à internet. Então existem muitas coisas que as crianças estão fazendo, estão vendo, estão vivenciando, estão comendo, que não é apropriado, inadequado, estão bloqueando essas crianças para o futuro. Elas não têm perspectiva de futuro, elas não sabem o que elas querem fazer, elas não têm assim um encaminhamento para o futuro. E cresce um adolescente, um jovem que não tem perspectiva de vida, que não sabe o que vai fazer no trabalho, que não tem uma profissão, que não quer se profissionalizar, ela não quer estudar, não quer fazer nada, ficar estagnada. Terceiro, é o que todo mundo já fala hoje, que é a adultização precoce das crianças, que é o amadurecimento das crianças. Elas perdem a sua inocência, a sua infância muito cedo. Elas começam a falar e a desenvolver atitudes que não condiz com uma criança, nem mesmo da idade delas. Às vezes a gente se assusta e fala, eu tenho um anão dentro de casa, um mini adulto dentro de casa, eu não tenho uma criança, mas a gente se assusta, a gente se pega vendo cada coisa, e isso é a reprodução daquilo que eles estão tendo contato. O quarto é a pressão e as responsabilidades precoces. As crianças têm que tomar decisões muito cedo. Decisões importantes, né? Muito cedo, né? Isso mexe com as emoções, isso mexe com o psicológico. Essa pressão que a gente coloca nas crianças, não é verdade? A gente vai colocando sobre elas sobrecarga, porque a gente vai vendo que elas estão tão avançadas, e a gente começa a colocar sobrecarga, sobrepeso nas crianças. Então você vai fazer isso, você tem que falar isso, você tem que fazer desse jeito. Menino, você tem que tomar postura. E a gente já começa a querer tratar a criança de 5 anos como se ela tivesse 12. E a gente começa a colocar nela fardos de uma criança de 12 anos, sendo que ela tem só 5 anos. Então a gente começa também a querer que elas se desenvolvam e cresçam por conta dessa urgência, desse corre-corre da nossa vida, essa loucura que está na nossa vida. Então a gente quer que as crianças já desenvolvam coisas que elas não deveriam, não é verdade? Sim, é a estrutura familiar hoje tradicional, né? Muitas crianças hoje vivem num lar que não tem um pai, que não tem uma mãe, ou que estão com os lares totalmente, sabe, deflagrados. Então nós temos crianças hoje que moram com 2 mães ou com 2 pais, crianças que não têm essa família muito bem construída, não tem essa visão de família muito bem construída.
Então, isso hoje afeta nessa criança a sua personalidade, as suas emoções, o seu psicológico, a questão de moral, a questão de princípios. Isso afeta muito no relacionamento da criança, no desenvolvimento da criança. Afeta demais. Na cultura, na socialização, na ambientalização da criança. Isso afeta muito. E o sexto é demasiado tempo livre. E isso diverge porque tem crianças que têm muito tempo livre, só estuda. E não tem uma rotina, não tem uma rotina de criança, não é aquela rotina de botar para trabalhar, não, é rotina de criança. Tem que acordar, tomar café, agora você vai brincar, ter os horários certos para aquilo que vai fazer, os horários com os pais para ter relacionamento, um horário de final de semana, uma rotina de final de semana que nós vamos sair. A criança tem muito tempo solto. Ela faz o que ela quer, ela acorda, ela faz o que ela quer na hora que ela quer. E o que acontece? Ela não consegue se ambientar, ela não consegue ter uma visão de organização, uma visão de que ela pode fazer alguma coisa, ela se sente solta e outras não. Os pais, para compensar, porque tem um poder aquisitivo melhor, os pais, para compensar o tempo que trabalha muito, que sai, que faz, para poder dar o melhor para o seu filho, então o que ele faz? Ele coloca no judô, coloca na natação, coloca na informática, coloca no inglês, coloca nisso, coloca naquilo, aula particular. A criança sai de manhã de casa, chega à noite exausta, cansada, e aumenta o nível de estresse, aumenta o nível de ansiedade, aumenta o nível de um monte de coisa. Então nós temos dois extremos aí. E depois tem a sociedade sem orientação moral. Nós vivemos hoje numa sociedade sem orientação moral. Então, essa sociedade ela cria uma incapacidade de lutar. A criança não consegue mais ter aquela questão de que eu tenho que lutar para conquistar alguma coisa, eu tenho que estudar para poder conquistar um emprego melhor, eu tenho que praticar algum esporte para não ficar ocioso, para o meu corpo ficar em movimento, porque o meu corpo precisa movimentar, porque o meu corpo precisa, eu preciso me alimentar. A criança não tem mais essa visão de que eu tenho que lutar, eu tenho que conversar. Se acontecer algum probleminha na escola, eu chego em casa, eu choro, eu conto, e a gente, a criança é o nosso reflexo, não é verdade? A criança é o nosso reflexo, é reflexo do adulto que convive com ele. Então, se a gente não começar a ensinar, a trabalhar isso na criança, porque a gente também precisa ser curado, a gente tem que começar a olhar para nós também, nós precisamos ser curados, né? Existe uma criança ferida dentro de nós muitas vezes, então nós estamos olhando para a nossa criança e vendo também o que precisa ser feito em nós. A minha criança está assim, assim, assado, então, mas o que eu preciso fazer em mim também para que possa mudar nela também? Não é? Isso mais lá na frente eu vou estar explicando. Porque a gente tem essa questão, o quarto, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, não é verdade? E muitas vezes aquilo que eu não tive me fez ser o adulto hoje responsável, aquilo que eu não tive lá quando eu era criança me fez ser um adulto com princípios, aquilo que eu não tive lá me fez ser um adulto que lutou para buscar os meus objetivos, os meus sonhos, para ter uma perspectiva de vida, para ser uma pessoa diferente, não é verdade? Então a gente hoje, a gente tem aquele negócio de saciar a vontade do nosso filho em tempo e na hora. Mamãe, eu quero isso, pá, compra. Mamãe, eu quero aquilo, a gente se esforça depois, a gente nunca diz não. E quando a gente nunca diz não, isso é muito sério. A gente está anestesiando a dor das crianças. A gente não está fazendo com que elas sintam a necessidade de que a gente precisa conquistar aquilo e não vir de mão beijada sempre. Então, lá na frente, as crianças, não estou dizendo que são todas, tá? Mas tendem uma tendência grandiosa. Elas tendem a procurar as drogas para anestesiar esse vazio de não conseguir. Quando ela não conseguir alguma coisa, ela vai buscar algo para suprir essa necessidade. Ela vai buscar algo para sanar aquela dor, mesmo que seja temporária.
ela vai buscar algo para suprir isso. Então ela vai para o mundo das drogas, porque a droga vai anestesiar essa dor, esse vazio que eu sinto, porque eu quero aquilo e não posso ter agora. Porque os meus pais sempre deram, no tempo e na hora. E a gente faz isso de errado, não é verdade? Eu quero dar do bom, do melhor para o meu filho, mas isso tem um preço. A gente tem que ensinar para os nossos filhos que tudo tem um preço. Tudo a gente precisa pagar um preço, não é verdade? Tudo na vida, a gente tem que começar a tratar isso com eles de uma maneira sutil, de uma maneira na linguagem infantil deles, no momento infantil deles, que não vai trazer peso, que não vai trazer pressão psicológica para eles. E aí vem a sociedade abrutalhada, a sociedade violenta. E aí a gente vai para a escola inserir nossos filhos todo bonitinho, né, na escola, essa sociedade violenta, a televisão violenta, a internet violenta, né, que vai reproduzir essas coisas nas crianças. E a gente tem que ter olhos e ouvidos bem atentos para ver como é que a gente vai doutrinar as nossas crianças dentro da nossa casa, para que ela possa lidar com essa situação. Nós estamos vivendo em níveis de guerra. E aí vem os níveis de guerra, que é tratado no livro também, né? Que fala da a guerra no ventre. Qual é a guerra no ventre hoje? Né? Estão aí para legalizar um aborto. Então, já tem essa guerra no ventre. A gravidez indesejada é uma guerra no ventre. Nós temos o abandono das crianças, porque aquela gravidez indesejada, tentou abortar, não teve jeito, a criança nasceu, aí abandona a criança. Na verdade, depois disso tem a escravidão branca, né, que eles pegam as crianças e fazem tudo isso. Então, como que a gente quebra isso tudo? E lá na frente eu falo sobre isso. Que a criança não nasce porque o papai quis, a mamãe quis. A criança nasce porque Deus quis. Oh, glória! Isso é muito poderoso. Da criança entender que ela nasceu porque Deus quis que ela nascesse. Deus tinha um plano na vida dela, tem um plano na vida dela, traçado bonitinho para ela. A identidade dela é de Cristo. Isso é formidável, isso é maravilhoso. E depois, nesses níveis de guerra, tem os abusos. E os abusos que eles são os que mais deixam marcas. Porque tem abusos que são dentro de casa, no corpo físico mesmo. Tem o abuso emocional, daquele de controlar a mente, mesmo dentro de casa, entre os pais, que são separados, então eles conseguem fazer esse abuso emocional com as crianças, tá? E tem o sexual, que é aquele que traz os espíritos malignos para dentro da criança. Então, o físico é de bater, tá ok? De espancar mesmo. O emocional é aquele do controle da mente, que fica aqueles joguinhos, aquelas coisinhas, não é verdade? E o sexual, dentro da própria casa. E o sexual, ele também deixa marcas perversas, porque esses espíritos de perversão, que eles começam a fazer parte da vida da criança. Então, a criança aflora um lado sexual que você nunca imaginaria que iria acontecer. E a gente não percebe certas coisas, mas certas coisas são bem implícitas. Elas estão lá. As crianças mudam o comportamento, elas ficam diferentes. Eu mesma já me dei conta de uma menina que a mãe dela era prostituta, dando aula na escola pública. A mãe dela era prostituta e ela tinha um nível de violência, um nível de estresse gigantesco, de pressão gigantesca, e ela tinha essa desenvoltura, esse lado sexual muito aflorado. Então, ela saía para ir no banheiro, ela demorava muito. Um dia, na segunda vez que ela fez isso, eu fui atrás dela. E quando eu fui atrás dela, ela não estava no banheiro feminino, ela estava no banheiro masculino, porque a mãe dela, quando eu soube do histórico, aquilo acabou comigo. Porque a mãe dela, quando saía para se prostituir, levava para entregar para os homens a troco de cerveja.
Então essa menina já teve contato com outros homens e ela tinha apenas 8 anos de idade. Então ela ia para o banheiro masculino, pegava as criancinhas menorzinhas, criancinhas de 4, de 5, de 3 anos, abaixava as calcinhas das criancinhas, dos menininhos. E aí, quando eu cheguei, ela estava com 2 menininhos já, querendo fazer umas coisinhas esquisitas. Peguei essa menina, mandei os meninos para a sala, não fiz alarde nenhum, não falei para ninguém, fui para a sala com ela, como se nada tivesse acontecido, mas no final eu sentei com ela e conversei. Eu precisava saber o que estava acontecendo, foi quando ela me contou a história toda, chorou. Aí eu peguei o óleo ungido, ungi, orei com ela, e aí eu comecei todo um trabalho de intercessão pela vida dela. Para ela ter essa cobertura espiritual, ela precisa de um adulto que dê essa cobertura espiritual para ela. Ela precisa confiar em alguém, ela precisa acreditar em alguém. E eu comecei a trazê-la para mim, para perto de mim. Comecei porque com isso ela não aprendia a ler. Com isso ela já tinha repetido 3 vezes o segundo ano. Então ela não aprendia a ler, ela não desenvolvia, a autoestima dela era baixa, ela tinha muita coisa. Muita coisa. E a gente começou a trabalhar isso nela. Começou a trazer mais para perto. Começou a trabalhar na autoestima dela, essa cura interior, o abraço, ela não sabia abraçar, ela só gritava, ela só batia. E o desenvolvimento dela foi muito melhor depois que a gente começou a entender o que estava acontecendo dentro dela. No final do ano, ela não conseguiu chegar na leitura, mas ela conseguiu desenvolver outras coisas, porque ela foi liberta. E quando ela chegou no final do ano, ela falou assim, tia, eu vou sentir a sua falta porque eu fui liberta, eu fui curada. Ela começou a se arrumar, ela começou a pedir para a irmã, aí ela saiu de casa, a oração fez tanto efeito que ela conseguiu sair das garras da mãe dela, foi morar com uma irmã dela, aquela casada, bonitinha. O pai dela, porque a mãe dela tinha vários homens, então ela não sabia de quem era o pai. E tinha um pai, que era o pai da primeira irmã, assumiu ela, pagou um colégio particular para ela, e hoje eu encontrei com ela até pouco tempo atrás, já tá uma moça bonita, fazendo faculdade, e tá na igreja e falando para mim assim, tia, graças a Deus que eu te encontrei lá no segundo ano. Então, são essas coisas que a gente começa a perceber. Como que a gente vai lidar? Tem hora que a gente não sabe, mas o Espírito Santo vai nos levar para isso. Amém? E como os demônios entram na vida das crianças? E aí tem toda aquela parte do livro que ele diz, que é o sofrimento no ventre, a rejeição na vida intrauterina, tá? A tentativa de aborto, o tratamento injusto e preferencial dos pais que têm mais de um filho. Ah, eu gosto mais desse, daquele. É involuntário, mas isso acontece. Os traumas ligados com os pais nas gerações, por laços de sangue, tá? A idolatria na hora do batismo, os amiguinhos imaginários. Tem criança que tem mesmo amiguinho imaginário, mas tem crianças que conversam com espíritos malignos que mandam eles fazer outras coisas, coisas que não tem que fazer. E se você conversar com criança, ela fala porque criança vê e vê mesmo. E a gente tem que começar a dar crédito no que a criança fala. Ela vê e vê mesmo. Os desenhos e filmes de terror, eles abrem portas para que os espíritos malignos entrem na vida dela. As brincadeiras nas escolas, você lembra da loira do banheiro, né? Tem umas brincadeiras estranhas, esquisitas nas escolas. Tem, deixa eu ver, os programas de televisão, as músicas que as crianças ouviram. E, por exemplo, hoje eu não sei se canto, porque a gente já está aprendendo, graças a Deus, a tirar isso do nosso meio. A gente começa a cantar 3 palavrinhas, outras coisas mais. Mas antigamente era o boi, 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 boi da cara preta.
essas músicas do folclore, essas músicas muito pesadas, que atrai coisas muito negativas para dentro da nossa casa. Então, através dessas coisas que a gente diz que não tem nada a ver, não tem nada a ver ver um negócio na televisão, não é verdade? Vocês tantos são muito fanáticos, tem muito a ver. E nos pequenos detalhes, Satanás está entrando e minando a vida das nossas crianças. E a gente não consegue enxergar isso. E por fim, como que nós fazemos a libertação nas crianças? Primeiro de tudo, a gente tem que conversar com os pais de cada criança. Porque os pais também têm que pedir perdão pelos erros que a gente comete voluntariamente e involuntariamente com relação à educação das nossas crianças. Tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que não sabe mesmo, gente. Tem misericórdia. Que a gente também reproduz muito aquilo que nós fomos, como nós fomos educados pelos nossos pais. Então, mesmo que a gente tenha acesso às informações corretas, na hora de agir, na hora que dá aquele boom, aquele rompante, a gente sempre acaba agindo da maneira errada. E a gente sempre tem que pedir perdão por esses momentos, por isso que a gente fez, por isso que aconteceu. Segundo, é investigar para colocar aos pés do Senhor. A gente tem que fazer essa investigação. A criança tá assim por quê? A criança tá chorosa porque ela não chorava tanto assim, por que ela tá chorando agora? Por que essa criança mudou o jeito dela falar? Por que essa criança é muito introvertida? Por que essa criança... Não, meu filho é assim mesmo. Não, gente, meu filho não é assim mesmo. A gente tem que começar a investigar. O que eu tô fazendo? O que tá fazendo dentro da salinha? Dá pra gente ver, perceber. Você que tem contato todo domingo, tem contato toda semana com a criança, você começa a perceber. Pastor, eu não consigo perceber. Espírito Santo, em nome de Jesus, me faz perceber, me faz ver nessa criança. Eu preciso ajudar essa criança. O nome do fulaninho começa a interceder, que esse é outro ponto. Nós temos que interceder pela vida das crianças, porque as crianças não conseguem fazer isso sozinhas. Então a gente tem que interceder pela vida das crianças. Senhor Jesus, vai limpando, vai purificando o coraçãozinho, vai repreendendo toda a mágoa, porque fica magoado. A criança tem um choro doído, gente, isso é mágoa. E se isso não sair, ela vai nutrindo aquilo com outras coisas que bloqueia e paralisa ela em certas áreas da vida dela, que quando chegar no adulto, ela não consegue avançar. Ela fica paralisada, estagnada. Então, em nome de Jesus, nós precisamos investigar para começar a interceder. E a gente tem que considerar tudo, tudo. O meu marido costuma dizer assim, Daniela, você é neurótica. Eu sou neurótica. Eu tudo, e depois eu vou para a oração e vou para a intercessão. Porque a gente precisa saber com o que a gente está lidando